Qual é a coisa mais louca que já aconteceu com você? Quando eu era criança eu dormia e andava muito, às vezes também quase sonâmbulo quando eu estava ciente e me lembrava disso mais tarde, mas estava fora da minha mente confusa e semi-sonhando enquanto isso acontecia. Eu acordei no meio da noite uma noite aos 7 ou 8 anos de idade e aparentemente houve uma queda de energia porque estava escuro como breu no meu quarto. Sem luz noturna e nenhuma luz entrando na minha janela das luzes da rua. Eu queria sair do meu quarto e acordar meus pais porque eu estava assustado com o escuro, mas fiquei desorientado e confundi a porta do meu armário com a porta do meu quarto e comecei a entrar em pânico porque pensei que alguém empilhou um monte de merda na porta do meu quarto para me prender. Eu comecei a jogar merda fora do meu armário e cheguei à parede dos fundos. Agora, minha casa de infância tinha um andar de cima em estilo sótão adicionado antes de morarmos lá, de modo que meu quarto estava no mesmo nível do sótão sobre a área da casa original. Havia um painel de acesso ao sótão no meu armário e de alguma forma consegui abri-lo e escapei do meu quarto para o sótão. Naquela época eu acordei no resto do caminho para a plena consciência lúcida e me assustei pra caramba sem saber onde eu estava e cercado por caixas empoeiradas e teias de aranha e comecei a gritar. Acontece que a parte do sótão estava diretamente em cima do quarto dos meus pais e assustei-os porque meus gritos vinham do teto deles. Eles começaram a surtar e eu estava lá gritando por 5 minutos sólidos antes que meus pais pudessem descobrir o que aconteceu e me resgatar. Tenho 36 anos agora e ainda tenho o pesadelo ocasional de acordar naquele sótão. Uma vez fui acampar com meu ex e usamos substâncias. Era por volta de 1 da manhã e comecei a ver flashes de luz. Imaginei que era apenas outra pessoa no acampamento com uma lanterna e então ouvi um estrondo distante e sinistro. Olhei para fora da tenda. Um lado do céu era uma noite estrelada e clara e o outro lado era uma gigantesca nuvem negra com relâmpagos vindo dela. Então começou a correria para tirar tudo da barraca e colocar no carro. Lembro-me de pegar um punhado de coisas que estavam apenas derretendo em meus braços porque eu estava no auge de uma viagem de ácido. Colocamos as coisas no carro e saímos da barraca porque não conseguíamos descobrir como desmontá-la e então os amontoamos no carro. A essa altura a tempestade estava em cima de nós e a chuva estava caindo e os relâmpagos caíam por todo lugar. Depois a parte louca. Já haviam se passado algumas horas na tempestade e ainda estávamos chapados pra caramba. De repente eu me senti super formigando. Olhei para minha ex e seu cabelo estava em pé. Nós sabíamos o que estava prestes a acontecer e conseguimos dar um ao outro um olhar arregalado antes de cabum. O relâmpago atingiu o chão do meu lado. Eu poderia tê-lo agarrado se a janela estivesse abaixada. Também não foi um golpe normal. Foi um raio positivo que começa no chão e sobe. Geralmente é cerca de 100 vezes o poder de um raio negativo. Eu descrevi como Zeus olhando para alguns mortais insignificantes e disse para seus irmãos deuses gregos: "Ei pessoal, querem me ver assustar esses dois? Foi incrível ver, mas eu nunca quero experimentar isso de novo." Saí de casa aos 20 anos. Comecei a trabalhar para uma empresa que tinha várias unidades pela cidade. Um dia eu estava passando por um dos locais em que não trabalhava porque estava indo a uma consulta oftalmológica. Bem, quando eu estava passando, um cara que eu conhecia daquele outro local sai pela porta e me diz que minha mãe está ao telefone. Ela estava tentando desesperadamente entrar em contato comigo porque meu avô havia morrido. Ela sabia o nome da empresa em que eu trabalhava, mas não sabia em que local eu trabalhava. Então ela conseguiu um operador para conectá-la a um dos locais aleatoriamente. O cara que eu conhecia disse que estava no telefone com ela e estava começando a explicar que eu não trabalhava naquele local quando olhou pela janela e me viu passando. Sou médico e bombeiro. Uma vez recebemos uma ligação para algo normal, como dor no peito ou algo assim, não me lembro. O interlocutor disse que estava em seu celeiro, o que não é estranho por aqui. De qualquer forma, chegamos à cena e algo parecia estranho. Não faço ideia do porquê, mas algo me disse no meu intestino que algo estava errado. Decidi dar uma volta de 360 graus pelo prédio antes de passarmos pela porta da frente, que era claramente a entrada. Dou a volta e chego a uma janela ao lado do prédio e olho para dentro. Havia uma espingarda armada na porta. O cara tinha feito uma armadilha para nós e ele se enforcou também. Nós chutamos esse material tipo plexiglas na lateral do prédio e entramos por ali. O cara estava sem vida. Nada que pudéssemos fazer naquele momento. Eu teria sido o primeiro a passar por aquela porta e não faço ideia de por que não passei por isso naquele dia. Fui sequestrada quando tinha 15 anos. Minha melhor amiga ajudou os cafetões para quem ela trabalhava a me venderem. Tive um cafetão chamado Gold que me deu uma surra na primeira noite e depois me fez sair na rua. Ele me seguia toda vez que eu era pega para ter certeza de que eu não fugiria. Finalmente encontrei uma oportunidade e fugi com alguns dólares no bolso. Outro cafetão me ajudou a escapar. Quando finalmente cheguei em casa, meus pais ficaram muito felizes. O resto do mundo não muito. As crianças da escola descobriram e fui rotulada de garota de programa para sempre. Isso foi há 30 anos e eu acabei de receber uma
uma mensagem no Facebook de uma garota me dizendo que eu tenho que sempre lembrar que não sou nada além de uma garota de programa barata. Isso foi depois que ela viu meu nome em um post de amigos em comum. Informei a ela que trabalho com assistentes sociais e policiais que tentam ajudar vítimas de tráfico, que a espiral de vergonha para essas meninas pobres leva todas as taxas de mortalidade a uma velocidade alarmante. Eu costumava deixar isso me moldar. Eu costumava pensar que eu era apenas uma IGP e que ninguém nunca ia me amar ou me querer, que eu não deveria ser feliz ou ter um bom emprego ou que eu perderia tudo se alguém descobrisse. Estou apenas nos meus 40 anos agora, mas sou sábio o suficiente para descobrir que todos os meus medos eram apenas de transtorno pós-traumático. Eu me afoguei e morri por vários minutos quando eu tinha cerca de 2 anos de idade. Meus pais me dizem que, de acordo com todos os doutores, eu deveria ter danos cerebrais graves por falta de oxigênio por causa de quanto tempo estive fora, mas vivi uma vida normal e feliz. Acordei com um aviso de emergência no meu telefone às 8h08 do dia 13 de janeiro de 2018. Ameaça de míssil balístico entrada ao Havaí. Busque abrigo imediato. Isso não é um treino. Mesma mensagem de emergência transmitida em todas as estações de rádio. O estado inteiro ficou em pânico por 38 minutos. Finalmente um de nossos políticos nos garantiu via Twitter que alguém apertou o botão errado e tudo estava seguro. Ex-namorada derrubou minha campainha Ring no meio da noite, invadiu minha casa, pegou de volta algumas coisas que ela me deu, quebrou algumas centenas de dólares em coisas aleatórias e me atacou e quebrou meu telefone quando disquei 911. Uma televisão CRT caiu em cima de mim enquanto eu dormia. Era meu último dia no jardim de infância e eu fui para o hospital. Ainda me lembro da cor do meu cobertor quando saí da ambulância ao entrar no local. Em 2 de maio de 2019 fui atacado por uma colmeia de abelhas. As enfermeiras pararam de contar ferrões em 600 com muito mais para ir. Eles estavam voando na minha boca enquanto eu gritava. Uma abelha viva foi extraída do meu nariz no pronto-socorro. Fui fazer uma cirurgia de remoção de bócio de rotina. O cirurgião só removeu meu lado direito da tireoide porque ele disse que eu era jovem o suficiente e não queria que eu tomasse remédios para a tireoide pelo resto da minha vida. Na consulta pós-operatória, a biópsia volta e é câncer. O cirurgião imediatamente agendou uma cirurgia para remover o outro lado da tireoide. O pós-operatório dessa cirurgia mostrou um câncer diferente crescendo. Eu basicamente fiz 2 cirurgias em 8 dias e descobri 2 cânceres diferentes ao mesmo tempo, devido ao trauma de cirurgias e tratamentos de radiação. Minhas cordas vocais ficaram paralisadas. Tive que fazer fonoaudiologia por quase 9 meses para aprender a falar e engolir novamente. O irônico é que fiz uma biópsia cerca de 6 semanas antes da cirurgia de bócio. O médico colheu várias amostras em diferentes níveis da minha tireoide. Aparentemente ela perdeu os 2 cânceres. Se tivesse sido pego na biópsia eu não precisaria de múltiplas cirurgias que levam ao trauma, perda da voz, dificuldade para engolir e etc. Meu pai biológico, que eu nunca tinha conhecido e tinha perdido as informações de contato da minha mãe, me encontrou no MySpace do nada. Conhecemos o IRL, mantivemos visitas, cartas e e-mails por 14 anos e ele conheceu seus netos. Ele e meus pais também tinham um ótimo relacionamento e saíam juntos. Eu o perdi em março e eu não posso acreditar que ele me encontrou. Mas mais importante, eu não posso acreditar que eu ainda consegui passar 14 anos com ele. Um copo de água deslizou alguns centímetros pela minha mesa sem que ninguém o tocasse. Isso pode parecer bastante mundano, mas era tão louco que eu acreditei legitimamente em fantasmas por cerca de 0,3 segundo e isso mudou completamente minha visão de mundo por um instante. Eu estava trabalhando no meu computador e pensei tê-lo visto se mover com o canto do olho, mas quando olhei para ele estava parado. Então eu assisti por uns bons 30 segundos e ele começou a deslizar sozinho direto para mim. Ele se moveu cerca de 3 polegadas e então parou. Me assustou pra caramba. Então percebi que estava super úmido. O copo estava apenas meio cheio, mas estava suando muito. Então formou uma poça de condensação embaixo dele, o que fez com que o copo flutuasse levemente. Uma ligeira inclinação para a mesa e o ventilador que eu tinha soprando em mim fizeram o vidro deslizar até que a camada de água sob ele ficou fina demais para flutuar mais. Então ele parou. Eu percebi quase instantaneamente, mas por um momento eu acreditei. Meu marido e eu fomos a um show de Tom Petty no último minuto, só conseguindo ingressos para os assentos baratos. Logo antes do show começar, alguém se aproxima de nós e diz: "Vocês querem ingressos?" E eu disse que sim, porque não pode haver lugares piores do que esse, e ele diz: "Estou com Tom Petty e os aqueles e estes estão na frente, bancos em fila." Ele os entrega para mim e desaparece. Meu marido e eu olhamos um para o outro. Caminhamos até o guarda de segurança da seção da frente. Mostramos a ele nossos ingressos e ele nos acompanhou até os assentos centrais da primeira fila e desfrutamos de um ótimo show. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.